Professor, e qual a diferença da água bioativa Vita H2O com relação aos hidratantes encontrados no mercado? Há uma diferença fundamental. Se a gente for ser bastante exigente com relação à palavra hidratante, no sentido de pensar no aporte de moléculas de água para a sua pele, a gente poderia chegar a dizer que o hidratante usual de mercado não é hidratante. Por quê? Porque ele não faz justamente isso. O que faz o hidratante comercial normalmente é adicionar à pele moléculas como a glicerina e outras congêneres que atuam na água que liga-se às suas proteínas na derme e retira essa água, que era chamada de água ligada, tornando-a uma molécula de água livre. Essa molécula sobe para o chamado extrato córneo. O extrato córneo é essa camada de células mortas que a gente tem na superfície e é onde a gente vê a hidratação. Quando a gente diz eu estou com a pele hidratada, a gente está vendo o extrato córneo. Esses hidratantes têm um mecanismo onde eles usam a sua própria água, fazendo com que essa água aflore até onde está o extrato córneo, produza uma hidratação visual, pode ser medida com instrumento, mas a água não é a água que veio de fora. Por isso que quando você tem uma queimadura, uma picada de inseto e você passa um hidratante, você tem uma melhora relativa. Quando você usa água bioativa, você tem bastante diferença. Em primeiro lugar, você está usando uma água, como já foi dito aqui, com aglomerados menores, capazes de penetrar a sua pele. Portanto, quando você fala de hidratação produzida pela água bioativa, a gente tem que lembrar que a fórmula dela, quimicamente, é exclusivamente H2O. E claro, tem níveis de minerais, como tem toda a água mineral bem baixa. Mas ela não tem glicerina e ela não produz um efeito que contribui para a hidratação da pele, no caso dos hidratantes comerciais, que é conhecido como efeito oclusivo. O tempo todo nós estamos perdendo água através da pele, que é uma perda de água transepidermal, que é uma perspiração. No momento que você coloca uma substância gordurosa sobre a sua pele, você tende a bloquear a pele e reduzir essa perda de água, que seria natural, e essa água fica retida lá. Então, quando você usa um hidratante comercial, você tem efeito oclusivo, você tem efeito de entrar uma molécula estranha nas suas proteínas e desligar sua molécula de água de lá, jogando para a superfície. E, eventualmente, alguma água na formulação dos cremes hidratantes, a água participa. No caso da água bioativa, você não tem glicerina, você não tem um veículo gorduroso e a única hidratação com a qual você pode contar é a efetiva penetração de moléculas de água através do extrato córneo para as camadas mais profundas da derme. Isso, portanto, representa uma diferença fundamental, importante e que tem consequências a favor do uso da água bioativa, o nosso Vita H2O. Ok. E o professor estava me contando aqui nos bastidores, né, a pele de pessoas mais idosas que durante anos se tratam com os hidratantes normais, não é, professor? Conte para nós um pouco o que acontece com essa pele, por favor. O que a gente observa, eu não me reporto aqui a nenhum estudo de quantificação de proteínas, mas o que a gente observa é que as pessoas que usam os cremes hidratantes usuais por longos anos, elas acabam ficando com a pele fragilizada. Muitas vezes a gente encontra senhoras com uma idade um pouco mais avançada, com uma pele relativamente esticada, até bonita, mas a gente tem até receio de tocar porque parece que é uma folhinha de papel de seda. Esse é o efeito resultante do uso massivo de hidratantes que usam glicerina e essas coisas e que vão afetando as camadas inferiores da derme. Você acaba tendo uma pele que superficialmente é hidratada,
que à vista da gente até que está bem, mas que visivelmente não é uma pele saudável. Quando você usa uma hidratação, inclusive nesses casos, como recuperar uma pele dessa? Passa a usar água bioativa. A água bioativa começa a devolver gradualmente as camadas inferiores da derme, aquela água que foi desligada das proteínas sistemática e diariamente durante anos a fio. Então, a água bioativa, nesse sentido, embora que lá no fim pareça que tudo é hidratante, e se você pega um instrumento qualquer para medir a hidratação da pele, você põe água bioativa ou você põe um hidratante, você vê que você mede água aqui na superfície. Mas os mecanismos são a tal ponto diferentes que você pode dizer que um hidratante comercial não hidrata. Pelo contrário, ele desidrata.